Vamos terminar a nossa construção ou a reconstrução na nossa vida, vamos? Vamos ou não vamos? Nós já falamos sobre o alicerce, nós já falamos sobre a coluna. Ontem o foco foi falar sobre os muros, os reparos, os buracos, nas brechas, nas frestas. E hoje nós vamos falar sobre a cobertura. Você pode ter um edifício construído com alicerce, você pode ter um edifício construído com colunas e paredes, mas se não houver uma cobertura, você vai se molhar, se chover. Vai ficar doente no sereno da noite, desprotegido, portanto. Então a cobertura ela é essencial. A cobertura para as nossas vidas, a cobertura para a vida das nossas famílias é Deus. Deus é quem, por meio da sua graça, por meio do seu poder, por meio da sua ação sobre as nossas vidas, é que vai fazer com que essas nossas vidas, as nossas famílias, aquilo que estamos reconstruindo, o buraco do coração sendo preenchido, muros levantados, restauração sendo edificada. Se não for Deus na nossa vida, a cobertura espiritual do Senhor em nossas vidas, para nada serve. Aliás, o Salmo de número 127 vai dizer isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode ficar todos os dias acordando cedo. Eu lembro que quando éramos crianças, todo sábado a gente ia lá para a casa onde minha mãe mora hoje, a Décio, fazer lá todas as partes que compunham a construção, né? Fazer os alicerces, as colunas, as vigas, os tijolos. Eu lembro que era trabalhoso, realmente, acordar cedo, era pouco mortadela, com doce mortadela e suquinho. Quantas vezes aconteceu de cair muros que a gente construía? Na semana, chegava na semana seguinte, estava no chão. Que tristeza, que revolta, que dor no coração. Mas você pode se esforçar, construir. Se não houver a ação de Deus na sua vida, a tendência é cair. Então nós temos aí o Hunt, então, que vai, de maneira muito boa, brilhantar a nossa fala. Diz o seguinte: temos que ter uma defesa apologética, defesa bíblica para a família. Do contrário, rapidamente nos afastaremos dos caminhos antigos. Esses caminhos antigos são os caminhos tradicionais da família, de acordo com a palavra. Esses caminhos não são bons só porque são antigos. São bons porque nos levam a Deus. Qualquer que seja a sua ideia, qualquer que seja o seu pensar, qualquer que seja a sua ação, se o foco não for chegar a Deus, se o foco não for você e a sua família estarem diante de Deus, estarem diante do Senhor, estarem em conformidade com as Sagradas Escrituras, nada vale. Nós precisamos fazer realmente um regresso ao passado das Escrituras, da palavra, do tradicionalismo, da família instituída por Deus, da maneira configurada pelo Pai, da maneira ensinada e determinada pelo Senhor. Mas nós precisamos entender que tudo isso tem um propósito. Tudo isso, nós precisamos então levantar duas perguntas ou dois pontos, e a base então da palavra nessa manhã, do estudo nessa manhã, da cobertura, da ação de Deus sobre nossas vidas, se basearão então nesses dois pontos. Que caminhos são esses? Que caminhos antigos são? E como esses caminhos antigos, que esse homem vai dizer, nos levam ao Pai? De que maneira então que uma família bem ajustada, já está tudo perfeita, já está tudo quase bom, a minha família está tudo direitinho, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, mas falta Deus na vida. Falta tudo. A ruína está iminente. Por mais que não esteja aparente, ela está iminente. Porque se Deus não governar o lar, se o caminho não levar a família a adorar a Deus acima de todas as coisas, o fracasso está aí, realmente, para acontecer. Próximo, por favor.
Como chegar? Que caminhos? Essa é a pergunta. Provérbios 22, 6. Aí outro, abra em Êxodo 5, 20. 1 Reis 8, 63. São esses 3 textos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok. A palavra ensinar. A palavra ensinar tem várias possibilidades de outros tipos de tradução, se a gente pegar no original. E aí no original, da palavra que o presbítero Carlos deu, essa aqui, ó. Hanukkah. Já ouviu falar em Hanukkah? Hanukkah hoje é uma festa judaica, né? Não hoje, já há alguns bocados de anos. E a festa Hanukkah, ela começou, eu coloco aqui uma espécie de uma explicação histórica. Aproximadamente no ano 160 a.C., já com a dominação romana, né, nós sempre falamos lá na igreja, tentamos sempre mostrar os dados históricos dos grandes impérios, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o grego, por fim o romano, antes ali do Império Bizantino, né, que foi o último desses todos aí a governar de maneira cruel, porque não, de maneira ao mesmo tempo tão eficiente, tão poderosa. E Roma então governava, e este Antíoco Epifânio subiu ao governo, né? Então no ano 161 a.C., ele começou a ter algumas atitudes idólatras, hereges, profanas. Existia o templo, o segundo templo de Salomão havia sido construído. Os irmãos lembram que o primeiro templo, o templo de Salomão, havia sido destruído por conta da invasão dos babilônicos ali naquela região. Então, quando no ano 530, nós até domingo pregamos sobre, né? Citamos pelo menos, no ano 530, as pessoas começaram a voltar, Zacarias, Ageu, Zorobabel, esses começaram a reconstruir as suas casas, o muro de Jerusalém e também o templo. Aí 100 anos aproximadamente depois, Esdras e Neemias voltam de maneira mais efetiva e conseguem construir, terminar ali a construção. Então o segundo templo estava construído assim dessa maneira, um lugar de adoração. E aí alguns anos depois, portanto 300 anos aproximadamente depois, nessa época aqui, Antíoco Epifânio, já no governo nós falamos, no Império Romano, ele ascende ao poder. Em 961, ele então leva para aquele templo, o templo do Senhor, o templo judaico, ele leva a adoração ao chamado Deus Zeus, o Deus grego, o Deus da cultura grega, e diante do altar, diante do templo do Senhor, ele leva porcos e sacrifica porcos para esse Deus. Os irmãos que são um pouco mais inteirados com o assunto religioso sabem da ojeriza que os judeus têm para com porcos. Os judeus não podem comer porcos. Porcos são considerados imundos para os judeus. E aquela imundícia, então, de acordo com a história e a ação deste Antíoco Epifânio, foi levado para o templo do Senhor. Foi levado para um lugar de consagração, foi levado para um lugar de adoração, foi levado para um lugar onde o Senhor deveria ser sempre lembrado e o povo consagrado diante daquele local. Isso causou uma revolta muito grande, ainda no tempo dos romanos, ainda no tempo dos judeus sendo já ali colonizados, a gente pode assim dizer, pelos romanos. Aí levantou-se os macabeus, um grupo de judeus ali, e combateram toda essa profanação. Expulsaram o culto a Zeus naquele templo e limparam. E quando eles limparam, eles usaram exatamente esse termo, Hanukkah, que é a palavra do presbítero Carlos que ele leu ali, não a palavra dele, a palavra de Deus que ele leu, que é educar, que é ensinar. O povo então começaria a ser ensinado novamente. O povo então começaria a ser educado novamente. Vamos limpar as arestas, vamos limpar as sujeiras, vamos limpar a profanação no santuário do Senhor.
Também no domingo nós falamos que a família mal cuidada, o casamento mal realizado, o adultério, o casamento misto, tudo isso seria profanação. Malaquias ensina, e foi exatamente mais ou menos um pouco antes, né, nessa época da volta, do retorno, da reconstrução, né? Então a gente entende todos esses aspectos de uma pureza. Então a palavra Hanukkah é traduzida por ensinar, por treinar, e ela começou a ser usada de maneira mais firme quando então houve a purificação, o ensinar do zero novamente. Para que Deus possa fazer parte e cobertura e cobrir a sua família, você precisa recomeçar do zero. Recomeçar do zero não é fácil. Limpar, cortar as arestas, ensinar novamente, ou como outra tradução podemos ter, treinar. Disciplinar também pode ser usada essa palavra. Ser uma postura firme, ser uma postura diária. O treinamento é algo que muitas vezes nos causa cansaço. A maioria, ou pelo menos muitos dos grandes jogadores, dos grandes atletas, sempre reclamaram de treinar. Diziam, eu gosto de jogar, eu gosto de ir para frente, eu gosto já do valendo. Treinamento, eu não gosto, enche o saco. Mas o resultado só tem quando a gente treina, dia após dia, se prepara, educa, apara as arestas. Espalharam o esterco do porco diante do altar do Senhor. Profanaram aquele local. Uma família que não tem a cobertura de Deus profana o altar desse Deus. A mesma palavra, em outras culturas, por exemplo, na cultura árabe, é usada quando o neném nasce, a parteira o lava e imediatamente coloca óleo em seu palato. E depois dava a mãe para amamentar. Ou seja, aquela criança já começava a se preparar para o leite que iria tomar, para o leite que iria sustentar a sua vida, para o leite que iria trazer para ela vida. Então, Hanukkah também pode ser utilizado para ter vida. Eu limpo, eu purifico, mas eu também me alimento. Treinar para me alimentar, treinar para viver, treinar para sobreviver. Sabe, eu ouvia um slogan quando eu era criança que eu não entendia muito bem. Hoje eu acho que eu já consigo entender um pouquinho. Sem medo de ser feliz. Já ouviu isso? Como assim? Alguém tem medo de ser feliz? Felicidade não é tudo o que a gente mais quer? Por que existe o medo de ser feliz? Está errado. Esse slogan, essa frase não está certa. Mas pior que está certo sim. A gente não se prepara para o melhor. A gente não prepara para viver. A gente não prepara para receber as coisas boas que a vida tem a nos dar. A gente quer sempre o resultado sem treinar. A gente sempre espera que o resultado não seja o melhor para nossas vidas. Nós nos acomodamos com pouco, nós nos acomodamos com aquilo que entendemos ser o suficiente para nós, sendo que tem uma grande gama de possibilidades. Precisamos aprender então que existe uma mar nos esperando, uma linguajar bem bebenística, né? Para que a gente possa sobreviver. Essa palavra é utilizada também quando a criança entrava na fase de uma comida sólida. Sua mãe mastigava o alimento e esfregava no palato da criança, para que ele pudesse aprender a receber a comida e, claro, por consequência, comer. Hanukkah é vida, treinar é vida, ensinar é vida. Eu ensino você no caminho que você deve andar, e quando você crescer, você vai continuar nele. Êxodo 5:20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Saíram, encontraram com Moisés e Arão, que estava à espera.
saíram. Palavra pequena, né? Está na hora da gente sair. O povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito? Saiu. Certo? Ou não saiu? O povo de Israel saiu do Egito? Oi? Saiu ou não saiu? Saiu, mas o Egito não saiu dele. Irmãos, isso é tão forte na vida do ser humano, isso é tão letal, inclusive, na vida do ser humano, isso é tão destruidor na vida do ser humano, mas é tão repetitivo na vida do ser humano. Quantas vezes a gente não consegue deixar o passado para trás, treinar, nos educar, entender que agora é hora de comida, agora já passamos da hora da amamentação, é hora da purificação, é hora do tudo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez. Onde está isso? Valendo o picolé? Está na Bíblia. Está na Bíblia, muito bem, sim. Eu acho que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Muito bem, irmãos. Então, o povo de Israel teve dificuldade. Quantas vezes o povo de Israel disse: olha, por que nós estamos nesse deserto? Vamos fazer uma caravana, vamos voltar para o Egito, vamos voltar de novo para aquilo que nos dava coisas boas. Não, você não tinha coisas boas. Você não tinha cobertura de Deus na sua vida. Você não tinha ação do Senhor na sua vida. E você quer voltar. E você quer retornar. E ainda você diz: olha, nós tínhamos carne. Lá nós tínhamos possibilidade de dormir, ou morrer, ser enterrados. Mas é o que acontece. Deus dava o que comer. Deus dava o que beber. Deus transformava a água amarga em água pura. Deus tirava da água a rocha para aquele povo beber. As vestes, as sandálias não se estragavam durante o período que eles andavam. De manhã, no calor, no sol forte, havia uma bela de uma nuvem que os cobria, que os protegia, que os dava tranquilidade para caminhar, que os dava repouso, que os dava sombra. De noite, no frio desértico, havia aquela coluna que os direcionava, os aquecia, nos mostrava o caminho que deveriam andar, na escuridão daquela situação. Mas aí, de repente, aquele povo, no capítulo 20 de Números 21, disse o seguinte: vamos voltar, sabe por quê? Porque eu estou sentindo fastio deste maná que vem do céu. Eu estou sentindo nojo, enjoo daquilo que Deus tem dado na minha vida. Eu tenho sentido desprezo pela graça do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho desprezado a cobertura do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ter o controle da minha vida. Para mim é muito ruim Deus me sustentar. Eu quero controlar a minha vida. E nós temos que aprender então a sair do controle da nossa vida, o controle que nos escraviza, o controle que nos maltrata. Eu sei de mim, eu conheço de mim, irmãos. Está na hora de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, confiarmos nele e o mais, deixarmos Ele fazer. A cobertura do Senhor sobre as nossas vidas é o melhor que nós podemos ter. A cobertura do Senhor sobre a nossa família é o que melhor podemos adquirir. Eu lembro que hoje, infelizmente, não mais, ou pelo menos não com tanta frequência mais, mas eu lembro que em 2 situações importantes para a família, algo maravilhoso que a família ganhava. Quando o casal de noivo casava, o presente que eles ganhavam era uma Bíblia. A igreja dava uma Bíblia. O conselho dava uma Bíblia. Alguns irmãos se juntavam, se era caro comprar, e dava uma Bíblia. Quando o bebê nascia, o pastor visitava, eu fiz isso com algumas crianças que nasceram. O primeiro presente, ou um dos primeiros, era uma Bíblia. Hoje em dia não mais.
Hoje em dia você já se preocupa em comprar a primeira roupa que você vai colocar no bebê na saída do hospital. Que você vai usar um dia só, depois vai usar nunca mais, você vai pagar R$180. Eu quero cobrir o meu filho com a palavra do Senhor, eu não quero cobrir o meu filho com planos, claro, tem que sair, vai ser pelado. Mas o mais importante é a Bíblia, que vai sobre ele, é a graça que vai sobre ele, é a cobertura que vai sobre ele. O meu casamento, eu posso fazer todo enxoval, mas o mais importante é a Bíblia, é a palavra, é a ação do Senhor que estará sobre ela, e sobre ele, o casamento, e sobre a família que está se constituindo ali. Seja uma nova família sendo feita, seja uma nova família refeita. Primeiro Reis 8:63, o que diz? Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. A consagração, o se colocar diante do Senhor, o ter diante do Senhor a possibilidade de adorar a Deus. Salomão, ele era espetacular em suas ações, ele era inteligente, ele era sábio, ele era um homem que entendia, ele era um homem que multiplicou o que antes já era muito grande, o reino de seu pai. O reino de Israel já era muito numeroso, muito forte, mas ele conseguiu ainda aumentar mais aquele reino. Ele conseguiu ainda fazer com que o reino fosse mais conhecido, claro, aproveitando-se da estrutura, aproveitando-se do alicerce, aproveitando-se da coluna, aproveitando-se dos tijolos já levantados por Davi. Então ele apenas continuou sob a graça de Deus, sob a cobertura de Deus. E enquanto ele fez isso, enquanto ele se consagrou, conforme nesse texto, enquanto ele fez o Hanukkah na sua vida, uma limpeza, um treinamento, um ensino, fazendo com que todo o povo fizesse o mesmo e adorasse o Senhor, o seu governo foi maravilhoso. Mas quando ele se envolveu, a Bíblia nos ensina, com os deuses pagãos, ele se envolveu com casamentos que não foram dados, levantados e mandados por Deus. E adorando a deuses, esses casamentos mistos, ele começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E ele foi para o Nordeste. Ele foi lá para Maceió. Enoque, Deus está te enviando lá para o Nordeste, hein? Deus quer te consagrar lá para o Nordeste. Vai te dar uma varoa. Fala a Deus, né? Deus já tem a direção, saindo daqui. Exatamente, ó. Ele falou para o povo de Israel, vá para o Nordeste. O povo de Israel não quis, ó, ficou 40 anos no deserto. Irmãos, para a gente passar para o próximo slide, vamos lembrar o que aconteceu aqui historicamente? O que estava acontecendo nesse período aqui, irmãos? Macabeus, reconstrução, 530 anos, a volta da primeira leva, para levantar os muros, 430 a.C., vai a segunda leva, Esdras, Neemias, o texto de Malaquias é escrito, o povo se purificou, a família foi purificada, aqueles que casaram com mulheres que não eram de Deus, abandonaram essas mulheres, Neemias 13, foram espancados, os cabelos arrancados, choraram, prantearam. O que aconteceu nesse período aqui? O que estava acontecendo nesse período aqui? Completamente oposto do que aconteceu agora. 400 anos que Deus ficou sem falar com o seu povo. Deus falou para Enoque agora ali, né? Repete. 400 anos que Deus ficou sem falar com o seu povo.
400 anos sem o povo ter a voz de Deus. 400 anos sem a cobertura de Deus. 400 anos sem o ensinar, sem o Hanukkah de Deus em sua vida, sem o ensino, sem o preparo, sem a disciplina. E o povo estava lá como se nada tivesse acontecido. E o povo estava lá como se fosse natural. Às vezes na nossa família a gente acha tão natural não ir na igreja, porque eu só vou se eu sentir Deus falando para eu ir. Porque a igreja só vai quem Deus leva. Claro, Deus não quer adoração, nunca quis. Deus nunca quis uma consagração, Ele nunca falou para irmos ou adorarmos. Deus não é zeloso. Deus não requer que a gente se esforce, mesmo cansado, mesmo desanimados. Hanukkah. Hanukkah é preparo, é treino, é ouvir a voz de Deus. E depois a gente reclama que a nossa família não está indo bem. Eu não estou indo bem com Deus. Eu primeiro preciso estar bem com o Senhor. Eu preciso primeiro parar de profanar o santuário do Senhor. Quando eu esqueço, esse povo que eu amo, Malaquias vai dizer, ele me abandonou, ele não me ama, ele profanou, mas em que nós temos se abandonado? Não está me abandonando quando o sacerdote erra? Quando o sacerdote permite o erro, a profanação, o santuário? Quando o profeta anda de mão dada com ele, agora indo lá para Jeremias, já um pouco antes da queda e durante lá o período da queda babilônica, e sabe o que acontece? Sabe por que o profeta faz isso? Sabe por que o sacerdote assim também age? Porque é o que o meu povo quer. O meu povo gosta de não ter uma palavra de conteúdo. O meu povo gosta de não amamentar-se. O meu povo gosta de não sair da amamentação e comer a carne. É o que Paulo vai dizer. Está na hora da gente comer coisa sólida. Está na hora de nós nos aprofundarmos na teologia, na doutrina, no preparo do que é sólido. E parar de sermos crianças e chorarmos e lamuriarmos e sermos como um bebezinho que a toda hora quer abandonar o barco. É hora de nos fortalecermos e assim a nossa família também se fortalecida. É hora de deixar que a cobertura do Senhor venha de fato sobre as nossas vidas, independentemente do que está acontecendo, independentemente da chuva que quer nos derrubar, independentemente do frio que quer nos fazer ficar doentes, independentemente da ação. Se o Senhor está cobrindo o nosso lar, se o Senhor está cobrindo a nossa vida, se o Senhor está cobrindo o nosso agir diante dEle, aí sim, não será vão a oração que eu faço para que a minha família se consagre diante do Senhor. Tem que começar por mim. Seja o que for, eu tenho que escutar a voz de Deus na minha vida. Os 400 anos de silêncio de Deus na vida daquele povo, as piores atrocidades aconteceram, e por mais que houve uma revolta dos macabeus contra Epifânio, por mais que houve uma revolta daqueles macabeus para poder purificar ali o templo, era só religioso. Deus ele queria muito mais do que simples religião. Deus queria quebra de coração de verdade. Deus queria purificação do coração de verdade. Os fariseus eram craques em conhecer a palavra. Os escribas eram craques em conhecer os mandamentos. Eles eram craques em conhecer as leis. E Deus falou para eles, e Cristo falou para eles: olha, eu não conheço. Vocês são hipócritas. Conhece a palavra, conhece a lei, mas o coração precisa de uma purificação, precisa da cobertura espiritual. A festa do Hanukkah, hoje, os judeus ainda assim comemoram, é a festa das luzes. Velas são acesas para simbolizar que Deus é a iluminação de Deus, a cobertura de iluminação de Deus faz-se presente na vida. Deixemos que essa luz brilhe na nossa família. Ouçamos a voz de Deus todos os dias da nossa vida. Busquemos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós todos os dias. A consagração da minha família depende de mim, de eu ouvir Deus, buscá-lo e fazê-lo cobertura em minha vida. Próximo slide, por favor. William Burnet, ele escreve sobre virtudes para a vida do humano, para que essa cobertura de Deus possa se fazer visível,
Para que a cobertura de Deus, as luzes do Senhor, a purificação de uma profanação possa ser visível, para que o amamentar de uma criança, a possibilidade, a necessidade que ela tem de sobrevivência, para que a carne possa ser comida, para que ela consiga comer, sentir o sabor. Algumas coisas precisam acontecer. Em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, Êxodo 34, verso 6, Lucas 15 e 20, Provérbios 9 e 10, vão dar o direcionamento, cada um abra um texto. Devia ser difícil para Esdras e Neemias erguerem lá o templo. Com uma mão eles colocavam o muro e com outra mão eles seguravam a espada. Era cansativo, era desanimador, mas eles tinham um propósito na vida. E por conta daquele propósito eles fizeram. Não sei que é cansativo, irmãos. Não é fácil. São tantas as situações que podem tentar nos tirar o foco de Deus, situações humanas, tantos os Tobias e os Sambalá que aparecem para impedir, mas é hora da gente dar um pouquinho mais de nós, nos esforçar, nos educar, treinar e agir. 1 Coríntios 13, irmãos, nós não vamos ler todos os versículos desse capítulo, mas resumidamente é o capítulo em que Paulo ele vai ensinar todas as ações. Que Paulo vai falar ali, é como se ele tivesse dado uma pausa entre os dons. Ele fala de dons no capítulo 12, vai falar no capítulo 13. Aí ele vai inserir vou falar no capítulo 14. Aí ele vai inserir no capítulo 13, entre esses dois capítulos de dons, ele vai falar sobre o amor. Aí ele vai dizer, olha, você pode fazer um montão de coisas, você pode ter dom para um montão de situações, você pode inclusive até mesmo queimar no seu próprio corpo por uma ideologia. Mas se você não fizer isso pelo sentimento e pelo entendimento de quem ou para quem você está fazendo isso, para nada vale queimar-se, para nada vale entregar a sua vida. Eu estou entregando a minha vida para que a minha família possa ser uma bela de uma família estruturada. Mas se você não fizer isso com amor, e o entendimento que é sob a graça e a cobertura de Deus, não vale nada você se esforçar. É o amor. Amor que não se ufana, o amor que não se ensoberbece, o amor que não arde em ciúme, o amor que não cobra, o amor que não quer ser agradado, o amor que não quer para si, mas é o amor que se entrega, o amor que dá sem esperar, o amor que espera o melhor do outro, o amor que espera o melhor para o outro. O amor ágape, lembra do que é o amor ágape? O amor sem intenção, o amor de fazer o bem pelo bem. É essa cobertura que Deus dá para você. Nós aprendemos na Bíblia também que nós amamos por quê? Se nós não estivermos debaixo da cobertura do amor de Deus, como é que nós vamos amar? Conseguiríamos? O nosso amor que sentimos pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão conosco, ele só é possível se a cobertura do amor de Deus estiver sobre nós. Não existe amor sem Deus. Não existe amor se não buscarmos o amor de Deus na nossa vida. Você pode buscar tudo, todos os melhores livros de autoajuda, todos os melhores livros de comportamento, de te ensinar como agradar as pessoas, de consultoria para uma vida melhor. Se você não tiver sob, sempre sob, não sob, mas sob o amor de Deus, a cobertura desse amor na sua vida, tudo vai ser no vão. Mas 1 Timóteo 5,4, o que diz? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que isso aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria carne. E a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A palavra piedade ela também pode ser traduzida por religião, tá? Algo
piedoso, algo religioso, algo puro, algo bom. No grego, essa palavra também pode ser traduzida assim. E no texto está dizendo, lê de novo, Diácono, por favor. Saiu? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Isso é aceitável. O que é aceitável diante de Deus? Primeiramente, o que precisa acontecer? Dentro da piedade, dentro de uma religiosidade, como nós falamos no grego, as duas palavras podem ser traduzidas, ou a mesma palavra traduzida das duas situações. O que primeiro tem que acontecer? Ser aceitável. O quê? Sim, tudo isso é verdade, mas tem uma... Primeiro tem que fazer o quê? A sua própria casa. A própria casa. Exercer a família. Exercer a família. Aí a gente se prepara, aí as pessoas nos olham como sendo pessoas importantes, trabalhadoras, para aquela pessoa é uma bênção na igreja, isso é em todas as programações, né? Como é bom, queria ser assim. Mas se aquela pessoa não tiver no seu lar, na sua casa, essa busca que agrada ao Senhor, para nada vale. Compaixão, Êxodo 34:6, e logo em seguida Lucas 15:20. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Lucas? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse texto aí é filho pródigo, né? Sabe quando que a gente vai estar coberto por Deus em nossas vidas de maneira efetiva? Quando a gente entender a compaixão. Entender, obrigado, que eu não mereço nada. Entender que o que eu mereço é ser servo. Eu não mereço estar em posição de benefício elevada diante do Pai. Mas eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu sou dependente, me aproximo com o coração quebrantado, e aí, pela compaixão, eu compreendendo a compaixão deste Pai, eu vou atrás. Lembra novamente a ideia de sair? Lembra novamente a ideia de deixar o Egito para trás e ir? Deixar para trás Sodoma e Gomorra e não olhar e me transformar numa estátua de sal como a mulher de Ló? Lembra de sairmos em direção ao objetivo? Veja que grandes nuvens de testemunha têm nos sido dado. Hebreus capítulo 11, e aí capítulo 12 vai falar sobre a fé. Que a fé é deixar para trás o pecado, também as lembranças, o peso que tenazmente, do pecado que tenazmente nos assedia, o peso e o pecado e o peso da lembrança, do passado, da tristeza. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É isso que diz lá, né? Capítulo 12 de Hebreus, versos 1 ao verso de número 3. Nós temos que deixar o peso e o pecado, o peso do trauma, o peso da tristeza, o peso do sofrimento. E aí, a partir do versículo 4, ainda de Hebreus 12, vai dizer: olha, nós temos então que nos esforçar, nós temos então que resistir contra o pecado, resistir contra a lembrança, resistir contra o passado, resistir mesmo que seja para derramar o nosso próprio sangue. Devemos fazer.
Então eu vou voltar aqui para o Pai. Então eu vou aqui implorar a compaixão e entender que eu preciso da cobertura do Pai, procurando a sua compaixão. Essa virtude que eu preciso procurar, a compaixão do Pai. E é uma virtude que eu tenho que ter também. A compaixão, porque a partir do momento em que eu entendo a minha condição, eu vou viver sob essa condição. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu temo a Deus. Eu sou sábio para conduzir. O que vai ser a cobertura para a minha família? O temor do Senhor. Assim a sabedoria que vem lá do alto vai reinar sobre o meu lar. Próximo. Nós já falamos aí, nós estamos nos últimos 2 slides. Nós falamos sobre 3 slides. Nós falamos já então sobre a consagração do templo. Nós falamos já sobre o amor. Nós já falamos já sobre nos colocarmos em condição de servos, de entender a piedade, de seguir o amor, de seguir a compaixão, de buscar a sabedoria, de temer a Deus, que isso vai acontecer, estar sempre sob a sua cobertura, portanto. E aí a gente começa a trazer e a esticar, a abranger a igreja. Atos 2:46, ele vai nos ensinar que quando a gente adora no lar, essa adoração é visível na igreja. Isso é como consequência, uma coisa interligada à outra, uma coisa puxada à outra. Alguém lê para nós Atos 2:46 e a gente vai para o próximo slide. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Uma família é firme se o nosso compromisso com Deus em primeiro lugar for firme. Meu compromisso com Deus em primeiro lugar será firme se no meu lar eu busco firmeza também. Eu vou ter firmeza no lar se eu estiver firme com o Senhor no templo. Eu vou estar firme com o Senhor no templo se eu buscar na minha família a adoração no lar. E é por isso que a gente tem feito aqueles grupos. Por isso que nós temos insistido, começamos há 2 semanas, terças-feiras nos encontramos nos lares, porque é importante, estavam no templo, mas também de casa em casa. E o texto vai continuar em Atos, dizendo que, e assim, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, na comunhão, no partir do pão, na oração, na refeição, no banquetear, de casa em casa, na família, abrir o lar, na família, ceder o lar, na família, fazer culto doméstico. Quanto tempo ficamos sem esses cultos domésticos nos nossos lares? Quantas bênçãos, ou o tempo de bênção de Deus que poderia ser derramado na nossa família, que acabou não sendo? Porque esquecemos desse ponto. Próximo. Então nós vamos entender como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode ter esse culto no lar? Vai separar um tempo para Deus, o texto que a gente já leu, os pais sendo exemplos, um texto que a gente também já leu, de pais do provocado filho, participação de todos, é o texto que já foi lido agora, usar as escrituras, 2 Timóteo 3, 14 e 17, que nos ensina que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para deixar com que todos possam assim, estar fundamentados, estar debaixo da ação de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus. É exatamente o que nós estamos falando sobre treinar, sobre insistir, sobre disciplinar, sobre ensinar, sobre recomeçar do zero. Efésios 6 novamente vai nos falar ali agora sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Paulo então naquele texto vai ensinar que a gente precisa nos preocupar com as cerdas inflamadas, o capacete da salvação, a espada do Espírito, falar a verdade, a couraça da justiça, preparar com as sandálias ou sapatos do Evangelho. Mas ele vai falar também, olha, e orem.
Intercedam, orem também por mim, orem também pela minha vida, orem também pelo meu ministério, orem também uns pelos outros, pois assim fazendo, haverá com certeza a edificação e a cobertura de Deus sobre a sua vida. Nós falamos ontem, por muito pode sua eficácia a oração do justo. Música. Colossenses 3, de 12 a 17, 17 fala: tudo que fizer, seja palavra, seja ação, fazer como para o Senhor e não para homens, se receberemos do Senhor a recompensa da herança. E o 23 vai dizer: é a Cristo Jesus que está servindo. Repetindo o mesmo versículo, tendo esse acréscimo. E antes então, do verso de número 12 até o verso de número 16, vai dizer que a gente tem que se reunir com ações de graça, com a leitura da palavra, com cânticos, com salmos e hinos e cânticos, salmos e cânticos espirituais. Alegria, vontade, adoração, comprometimento. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês a diferença entre compromissado e comprometido. Vocês lembram qual é a diferença? Posso usar? Aqui é o último, tá? Sabe a diferença entre compromisso e comprometimento, irmãos? Estar compromissado e comprometido, já falei isso algumas vezes. Como é que era isso? Pode falar. Comprometimento é atitude, compromissado é uma palavra. Ambos são atitudes, mas eu entendi o que você quis dizer e esse entendimento aí que você diz é correto. Compromissado e comprometido. O comprometimento é uma coisa mais profunda em sua ação. Alguém escreveu um livro, acho que monge executivo, fazendo essa comparação, dizendo que nos Estados Unidos é muito comum comer-se ovo e bacon no café da manhã. Então, para que se tenha esse café da manhã, a galinha ela tem um compromisso de botar ovo. Não vai morrer por conta disso. Agora, para que se tenha o bacon, o porco está comprometido. Não compromissado, mas comprometido a entregar-se àquilo. Precisa se matar, se sacrificar. O comprometimento, então, é quando você entrega tudo que você tem para que algo aconteça. O compromisso não. O compromisso você dá dentro das suas possibilidades, mas sem uma entrega total, se necessário for. O comprometimento, então, nos faz entregar tudo que temos de melhor, se for possível, a nossa própria existência em prol de algo. Então, volto aqui para encerrar os estudos. Com o Mandrone, nós vamos ler bastante. Ele diz o seguinte: gostaríamos de dizer novamente que a família da aliança deve entender que ela é o meio ordenado por Deus para trazer luz, sal e fermento à cultura contemporânea. Nós falamos isso no primeiro dia, né? A procriação, o crescimento da família cristã, o envolvimento do crente em todas as áreas humanas, na arte, na cultura de maneira geral, na política, em tudo. Isso significa que pais, apoiados por pastores, conselheiros, professores, saibam o que acontece no mundo, quando Cristo diz para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Era isso. Nós não temos que ser pessoas isoladas do convívio, do contato. Não temos que ser pessoas que não estão no convívio com ímpios. É claro que a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores, nós não podemos ali estar com os ímpios no sentido de participação com o que eles fazem, mas a gente tem que estar com eles até para a transformação deles. Portanto, então, de Hanukkah, de ensinar os filhos, de purificar, de começar do zero, de disciplinar, de treinar a exercer uma posição. O que precisamos, eu acho que é posição que honre a Cristo. Que Deus, então, nos abençoe, irmãos, a termos essa cobertura em nossas vidas. Deus nos abençoe a entregarmos a nossa vida primeiramente na cobertura do Senhor, entregarmos a nossa família, buscarmos ouvir, buscarmos consagrar, limpar,
purificar, treinar, mesmo que ele não esteja com vontade de comer nada naquele momento, buscar o alimento sólido, buscar crescer, buscar desenvolver, mas que eu esteja cansado, desanimado, desapontado por qualquer que seja o motivo. Se eu não buscar a Deus, se eu me consagrar, se eu não estar em comunhão, a bênção do Senhor não vai estar sobre a minha vida. E se a bênção do Senhor não vai estar sobre a minha vida, então vai ser a minha atitude, o meu esforço. Porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar, em vão trabalharei. A Bíblia é clara. Deus derrama a sua bênção quando há comunhão, quando há o ajuntamento. O povo de Deus unido transforma o mundo. A família de Deus unida muda o mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos desligar.